Deus e Pai, soberano Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais um momento que tu nos dá, estarmos aqui neste local, com a igreja reunida, para mais um culto evangelístico, para falar do teu nome, para te agradecer, e assim, Senhor Deus, para confirmar o grande amor que tu tem demonstrado a nós, e que nós também, Senhor Deus, devemos demonstrar a ti com as nossas atitudes, com as nossas músicas, com os nossos louvores, e enfim, Senhor Deus, entregando aquilo que tu nos pedes. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos por aberto mais um culto evangelístico nesta noite. E vamos abrir os nossos sinais para o hino de número 62 do cantor cristão. Esse hino bem alegre, então, se a gente puder cantar de forma que mostremos o amor dele, vai ser muito mais do que ele já é. Vai ser do cantor. Bom, irmãos, provavelmente não vai ter a letra aí, os irmãos podem usar os vossos cantores, né? Não sei se os irmãos ainda têm, mas. Para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Gênesis, o livro
livro da criação. O livro que conta que ninguém saberia se Deus não tivesse revelado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis do árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, porém, pegaram no jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pastor, pode nos Senhor, queremos te agradecer por mais um culto de adoração, Senhor. Obrigado pela manhã que estivemos aqui na tua casa. E o Senhor nos trouxe agora à noite, ainda para te adorar, Deus, já no final deste dia. E nós queremos te agradecer, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Mostra a criação do Senhor e a queda do homem, o pecado entrou na raça humana por causa da desobediência de Adão e Eva, e eles foram conhecedores, meu Deus, do bem e do mal. Que o Senhor agora tenha misericórdia dessa geração, dessa humanidade caída, pecado, que somente a tua palavra é que pode restaurar a comunhão novamente com o Senhor. Pensa o dirigente, por todos os irmãos que chegaram, eu oro pelos enfermos que estão em casa, nos hospitais, que o Senhor esteja restaurando a vida de cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos assim. Ainda cantando, nós vamos abrir nossos dinários, caminhos de número 421. Do Novo Testamento.
Ainda cantando, nós temos, para mim, viver em Cristo. Acho que voz e melodia, 450 talvez, então, como nós não vamos ter no slide, tem no boletim da Pontos. Para mim, o viver em Cristo está logo atrás. Vamos repetir essa última história, né? Vamos ficar em pé. Ficar em pé, vamos abrir nossos pulmões. Vamos colocar assim. Eu estou aqui para louvar a Deus. A minha voz, meu desejo é que Deus ouça a minha voz e se agrade do meu cântico. Vamos fazer isso? Bem alegre. Podemos aceitar. Próximo cântico é Seja Engrandecido.
louvor que a gente sempre canta, conhece? Cristo é, dá vontade da gente cantar, né? Cristo é a nossa vida. Os cheios do louvor, é uma coisa muito bonita, mexe com a gente, né? Então, eu digo, mora se nos eleva Deus a oração, e em seguida a palavra está com o pastor Paulo. Grandioso Deus, Senhor dos altos céus, nós valemos a tua presença, queremos glorificar o teu nome, temos tido a tua graça, e como precisamos da tua graça, Senhor. O Senhor tem trazido, através da palavra que é pregada nessa igreja, aos pés do Senhor, almas que são preciosas para Cristo. E agora, nesse momento que ouviremos a palavra, que tu ilumine o pastor Paulo, que é o instrumento da tua palavra, que ele fale somente de como o Espírito Santo tocar no seu coração. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Paulo. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 6. Os irmãos, encontrem em 1 Coríntios, capítulo 6, do 13 até o 20. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Coríntios 6. Obrigado, irmão. 13 até 20. Estamos na Bíblia liberada. Quero colocar no slide. Aí. Cuidando do corpo como Deus quer. Baseado nesse texto de 1 Coríntios 6, 13 a 20. Versículo 12, a sensualidade é condenada. Vamos a partir do 12 que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O alimento são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo
e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que os vossos corpos é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porquanto é porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, nos dê entendimento desse texto sagrado e abençoe a Tua igreja, nos fortaleça a cada vez mais no corpo de Cristo e abençoe a Tua igreja que hoje se reúne para Te adorar e para Te louvar. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cuidando do corpo como Deus quer. Irmãos, o nosso corpo está falando da nossa vida, né? E quando se fala da nossa vida, nós estamos falando do corpo e vice-versa. O nosso corpo, uma vez que nos convertemos a Deus, ele agora é santuário do Espírito Santo, ou seja, é a habitação do Espírito Santo de Deus, é morada do Espírito Santo de Deus. Eu creio que o corpo, nosso corpo humano, ele é formado pela a matéria, alma e espírito. Então nós temos esses três elementos que fazem parte do nosso corpo. A matéria, está se falando da carne. A alma já é aquela parte do intelecto, do pensamento, aonde envolve juntamente com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não podemos ver nem a alma e nem o espírito, porque eles não são palpáveis. Não são palpáveis. A única coisa que é palpável, aos olhos humanos, é o corpo, é a matéria, onde nós podemos pegar, podemos ver. Mas nós cremos e pela fé, o homem ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele é um ser vivente, ele é um ser pensante. E nós temos, irmãos, essas faculdades, o ser humano. E nós, uma vez que nos convertemos a Deus, agora o nosso corpo, ele vai ser inserido o Espírito Santo, que nós não tínhamos antes. O homem passa a ser habitado pelo Espírito Santo a partir do momento da sua conversão, quando ele entrega a sua vida ao Senhor. Você lembra daquele texto lá de Gálatas? Alguém pode ler para mim? Gálatas,
Irmão Wallace, que ele fala bem alto, todos os irmãos escutarem, Gálatas 2:20. Acho que esse é o texto, não me falha a memória. Agora já não sou eu quem vivo, o irmão Wallace vai fazer essa leitura. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Olha aí, então Paulo, ele está falando da sua nova vida em Cristo. Uma vez que ele se rendeu aos pés do Senhor, Paulo categoricamente ele está afirmando positivamente que agora o seu corpo não pertence mais a ele mesmo. Por isso que ele disse: agora já não sou eu que vivo, né? Como assim? Como é que você pode dizer para você mesmo que não é mais você que vive, Paulo? Como é que o Wallace pode dizer que não é mais ele que vive? O Isaac, o Rodney, não é mais ele que vive. Mas ele não é o Rodney, ele não é o Isaac, ele ainda está vivendo, está vivendo. Só que agora, irmãos, uma vez que o Espírito Santo, ele faz a morada, ele faz a habitação permanente na vida de uma pessoa que se converteu, agora o nosso corpo não pertence mais a nós. Quando a gente outrora, em um outro momento, a gente não conhecia a Deus, a gente não tinha consciência das nossas consequências, que estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, a gente fazia o que fazia com o nosso corpo. Se for perguntar aqui dos irmãos, muitos dos irmãos aqui que não nasceram em uma família cristã, não vieram de uma família cristã dos seus pais, não herdaram essa herança, né? Sabe que você, por muitos e muitos anos, uma vida de outrora, você enveredou pelo mundo lá fora. Eu, por exemplo, no meu testemunho de vida, vamos dizer assim, que eu perdi 23 anos. Outrora, eu vivi sem Cristo. E a minha vida, irmãos, assim como a vida dos irmãos, os irmãos que se converteram depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, você pode olhar para a sua vida no passado e você vai dizer: realmente, o meu corpo, ele não era santuário do Espírito Santo. Eu não estava vivendo para Deus, eu estava vivendo para mim mesmo. Porque eu alimentava a minha vontade, eu fazia a vontade da minha carne, eu fazia a vontade dos meus pensamentos. Então, eu vivia para mim mesmo. Eu bebia, me embriagava, fazia uma série de coisas que muitas pessoas fazem sem Cristo. Então, eu estava vivendo uma vida no pecado. Estava no lamaçal do pecado. Mas um dia, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado. Assim como os irmãos também. Um dia ouviram a palavra de Deus, alguém pregou a palavra de Deus para você, alguém falou de Cristo para você, e um dia você entregou a sua vida para o Senhor. E aí, a partir daquele dia, irmãos, você agora pertence a Deus. Você não pertence mais a você mesmo. Aquele pertencimento
que nós tínhamos antes, não, agora sou eu, que eu estou vivendo para mim mesmo. Não existe mais. Agora o seu corpo, ele é santuário do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E Paulo, quando ele escreve, irmãos, essa carta aqui aos Coríntios, ele escreve essa carta aqui a esta igreja. O contexto desta igreja era que esta igreja, os irmãos não estavam sabendo usar o seu corpo. E Paulo ele vai falar desse assunto a respeito da prostituição, a respeito da imoralidade, a respeito do pecado, que muitos estavam vivendo essa vida libertina, essa vida de pecado. Aí Paulo vai chamar a atenção da igreja, dizendo para eles: irmãos, isso não está certo, isso não está correto. Vocês não podem mais fazer a vontade da carne de vocês, porque agora o corpo de vocês é santuário, é morada do Espírito Santo. Tá, irmãos? Então aí, cuidando do corpo como Deus quer, não é como eu quero. Uma coisa é eu cuidar do corpo como eu quero, uma outra coisa é Deus cuidar, é Deus dizer para nós como é que Ele quer que cuidemos do nosso corpo. Todos nós hoje, por exemplo, nós tomamos o banho antes de vir para a igreja. Alguém, por exemplo, aqui não tomou banho? Se não tomou banho, está com o corpo vencido, né? Corpo vencido. Mas provavelmente aqui todos os irmãos tomaram banho, passaram shampoo, passaram o cheiroso, passaram o rolon, por baixo das axilas, né? Então, não diz o subaco, né? Mas passaram, para todo mundo vir cheiroso, né? Botaram, escolheram a roupa, né? Para vir todo mundo direitinho, penteou o cabelo, foi no espelho. Isso é cuidar do corpo, irmãos. Isso é cuidar do corpo. Não sejamos crentes, relaxados, mas sejamos, irmãos, crentes que cuidemos do nosso corpo, porque agora ele não pertence a nós. Eu quero ver com os irmãos aqui. Descongela. Isso. Primeiro ponto. Isso. Primeiro ponto, 4 razões para cuidar do corpo. A primeira razão para cuidar do corpo é que o corpo não é mais para a impureza, mas para o Senhor. Acompanhe comigo aí no texto, no versículo 13. Deixa a sua Bíblia aberta aí, marca com o dedo. Nós vamos ficar nesse texto, é uma mensagem textual, que fala, é uma mensagem expositiva, exatamente no texto. A gente não vai fugir do texto, tá bom? Então vamos trabalhar nesse versículo 13, que Paulo diz aí assim: o alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, ou seja, o estômago, os alimentos, Deus destruirá ambos, Porém, ele diz, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quer dizer que o corpo, ele é do Senhor. Nosso corpo, irmãos, não é mais nosso.
Quando nós comemos o alimento, é para o corpo. Assim como o alimento é para o corpo, o estômago é para o alimento, vice-versa, né? Nós nos alimentamos, tomamos café, merendamos, jantamos, nos alimentamos todos os dias. E aí estamos cuidando do corpo, através do estômago, nós abastecemos o estômago. Estamos cuidando. O Deus vai destruir tanto um como outro. Esse corpo, ele vai passar por um processo de restauração, aonde esse corpo, uma vez que ele vai ser mortificado, ele vai morrer, ele vai passar pelo processo da ressurreição, e vai ser um corpo diferente do corpo atualmente, porque esse corpo é um corpo de pecado, e esse corpo, quando ele for restaurado na ressurreição, ele vai ser um corpo sem pecado e semelhante ou igual ao do Senhor, sem pecado. Então Paulo diz que o nosso corpo, ele não é para a impureza, ou seja, para o pecado, viu, irmãos? Ele não é para o pecado. O crente, ele não pode viver na prática do pecado, é viver pecando contra o corpo. Está errado, tem alguma coisa errada com esse crente, com esse irmão, porque não é admissível que isso esteja acontecendo com ele. E nós precisamos então fugir dessa prática pecaminosa, que não agrada a Deus, já que o meu corpo, ele é para o Senhor. Então eu tenho que viver para o Senhor. Eu falei para os irmãos que tem muita gente que está servindo a Deus e não querem casar, por exemplo, querem viver o celibatário, ter uma vida de celibato, e querem servir o Senhor no ministério. Pode ser um missionário, pode ser uma missionária que estão no ministério servindo o Senhor e diz: eu quero servir para o Senhor, o meu corpo é do Senhor, eu não quero ter relacionamento com homem algum. Pode ser, irmãos, que a pessoa ela faça essa escolha. Está errado? Não está errado, é bíblico. Se aqueles que é solteiro, ele quer viver para o Senhor, não quer se casar, então Paulo diz: olha, então viva para o Senhor. O seu corpo é do Senhor. Mas se você não consegue e você não escolheu viver para o Senhor, então você vai casar, você vai ter um relacionamento com um outro corpo, mas esse casamento tem que acontecer, e serão ambos uma só carne através do casamento, e não do relacionamento fora do casamento. O relacionamento fora do casamento se traduz, irmãos, em uma prostituição, se traduz em um corpo de impureza, e um corpo de impureza, aos olhos de Deus, irmãos, não tem aprovação de Deus. Então, o primeiro ponto, a primeira razão, irmãos, é que o nosso corpo não é para a impureza, ou seja, para o pecado, mas para o Senhor. O seu corpo aí, seu corpo é para o Senhor. Se você, porventura, estiver usando o seu corpo para uma outra finalidade ou com uma outra pessoa, você está cometendo o pecado da prostituição.
Você está se prostituindo. Então ninguém pode enganar a Deus. E isso é a realidade bíblica. Nós não podemos fugir dessa realidade bíblica, desse confrontamento bíblico. O texto é bem claro. Segundo ponto, irmãos, é que o corpo, os corpos dos crentes, eles são membros do corpo de Cristo. Vamos ver 6 e 15. 6 e 15. Então sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Aqui então ele está envolvendo agora, irmãos, todo o corpo de Cristo, a igreja, os membros do corpo de Cristo. Primeiro Paulo trabalha individualmente, agora ele abrange toda a igreja. Nós não podemos pegar o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, e fazer deles membros de meretrizes. Paulo diz: olha, absolutamente não. Ele é bem enfático: não, não posso. Não devemos fazer isso, porque o corpo de todos os membros, eles são de Cristo, é do Senhor. É isso que Paulo então nos ensina nesse segundo ponto. Então nós precisamos, irmãos, usar os nossos corpos como membros da igreja para a santidade. Por exemplo, todos nós aqui estamos em uma santidade progressiva, e isso todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar essa santidade do corpo e essa santidade progressiva. Todos os dias nós somos atacados através do corpo. Muita gente está se envolvendo em relacionamentos através do corpo. E aí nós temos que fugir, irmãos, desses convites. O diabo está aí. Ele tem trabalhado na vida de muitas pessoas, muitas famílias que outrora eles estavam unidos, estavam servindo a Deus na igreja, membros do corpo de Cristo. Irmãos, houve uma separação. Separou o esposo, a esposa para cá, os filhos ficaram jogados de um lado para o outro. Se desfez completamente aquela família. Isso por quê? Porque eles não cuidaram do corpo. E esse corpo, irmãos, precisa ser cuidado, ele precisa ser selado. Vamos aí ao terceiro ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto, o corpo do crente é santuário do Espírito Santo. Aí no 19, vamos ler o 18, e Paulo diz assim, 18 e 19: fugir da impureza, está falando do pecado. A impureza é aquilo que não é puro.
Está dizendo, né? Tem impureza. É a junção aí de in com pureza. Então você tem que fugir da impureza, aquilo que não é puro, é impuro, é um pecado na sua vida. E nós temos que fugir dessa impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, o nosso corpo, irmãos, ele é santuário do Espírito Santo. Veja comigo aí no 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então Paulo ele faz essa pergunta aí, né? Nesse versículo 19. E a resposta, irmãos? A resposta é essa, que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. É afirmativo isso. Ele é santuário do Espírito Santo. Só que Paulo queria ouvir da igreja, dos irmãos, qual era a resposta deles. Vocês estão vivendo numa vida de impureza, de pecado, mas o corpo de vocês não é santuário do Espírito Santo? Quem é que habita no corpo? Quem é que manda no corpo? É o Espírito Santo. Não é mais você mesmo que manda em você mesmo, mas é o Espírito Santo que habita em você. Então nós, irmãos, uma vez que nos convertemos a Deus, por direito, viu, irmãos? Por direito, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então eu tenho que usar esse corpo para glorificar a Deus. Tenho que usar esse corpo para glorificar a Deus, para a glória de Deus. E vai ser então o último ponto aí, a quarta razão para cuidar do corpo. O corpo do crente foi comprado por Deus. Versículo 20. E uma vez que ele foi comprado por Deus, é para a sua glória. Versículo 20 diz: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque fostes comprado por preço. Que preço foi esse, irmão? Qual é o valor? Tem valor monetário? Tem valor em real? Que preço foi esse que Paulo está dizendo aqui? Falando de preço? Tem alguma cifra, né? Tem algum valor. Tem ou não tem? Irmãos, o valor é o sangue de Cristo. Esse que é o valor. Esse que foi o preço que foi pago. Tem um hino que nós cantamos, né? Lembra daquele hino? Qual é? Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Que preço foi esse, irmão? Foi o sangue de Cristo. O sangue que Ele derramou lá na cruz, por mim e por você. Ele pagou o preço da penalidade dos nossos pecados. Agora meu corpo é para a glória de Deus. Eu não posso, irmãos, em plena consciência, usar o meu corpo, porque agora é do Senhor. O crente, ele não pode ter relacionamento com descrente.
Não pode. Os jovens aqui, adolescentes, que está pensando em namorar aí, uma coleguinha lá na escola, o jovem aí tem um relacionamento com uma pessoa que é descrente lá fora do mundo, você não pode. O seu corpo, se você já se converteu, se você não se converteu, você pode viver aí do jeito que você quiser, mas você vai pagar um preço diante de Deus. Pode pagar um preço diante de Deus, que é a condenação. Tem que se converter a Deus. Então, muitos jovens aí que querem namorar, namorem com crente, não com descrente. Tenha relacionamento com pessoas crentes, salva em Cristo Jesus. Eu vou namorar com uma coleguinha ali, o seu corpo não é de Cristo, não é mais de você mesmo. Então você vai namorar com uma pessoa que é ímpia, que está vivendo nas trevas, no pecado, só se você continuar nas trevas também. Às vezes nem trevas com trevas dá certo, né? Imagina trevas com luz, aí que não dá certo mesmo. Então, irmãos, o nosso corpo, ele foi comprado por um preço. E Paulo diz aí que agora eu tenho que glorificar a Deus através desse corpo. Muita gente que começaram relacionamentos, né, no passado errado, consertaram sua vida hoje. Muita gente que, por exemplo, não era casado, mas aí o esposo se casou, a esposa se casou, aí eles foram aconselhados a casar, casaram. Mas acontece muitas das vezes que às vezes a irmã se converte, às vezes o irmão se converte, e às vezes a esposa não quer casar, o esposo não quer casar. Vai continuar vivendo essa vida, né? Porque começou lá atrás errado. Era para ter casado lá no início. Aí as coisas foram passando e agora está vivendo dessa forma. E ele tem que orar, né, pelo esposo, pela esposa, para que ele se converta a Deus. E a irmã, o irmão passa a viver uma vida conforme a vontade de Deus. E você que é solteiro, ou que é solteiro, o seu corpo é santuário do Espírito Santo, foi comprado por um preço, ele não pertence mais a você, mas ao Senhor. Então nós temos que glorificar esse Deus, irmãos, que sabem e conhecem o nosso corpo mais do que nós. E nós precisamos cuidar desse corpo todos os dias. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a fugir da impureza, da prostituição, fugir de relacionamentos incompatíveis, treva com luz, que não dá certo, e pedir ao Senhor que o nosso corpo seja um instrumento em Tuas mãos para a glorificação do Teu nome aqui na terra. Nos abençoe ainda no término do culto e também ainda a conclusão e o início da Santa Ceia. Pedimos assim a Tua graça em nome de Jesus. Amém.